Hoje eu tenho uma palavra a trazer para os irmãos. O texto de João, capítulo 17, versículo 4, será o ponto de partida daquilo que tenho a falar hoje para os irmãos. Jesus está orando e essa oração é conhecida como oração sacerdotal. É uma oração intercessória. E o versículo 4 é parte dessa oração e nela Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus está dizendo no final da sua vida, antes da sua morte, de que ele havia cumprido a obra que Deus lhe havia confiado, a tarefa, a missão. E eu quero falar hoje sobre obra. Eu quero destacar de todas as palavras desse versículo a palavra obra. Quando a gente fala nesse termo, nessa palavra obra, o que é que vem na sua mente? Você, como religioso, pode ter duas coisas na sua mente. A primeira é a obra de Deus, aquilo que a gente tem que fazer para Deus. Ou você imagina uma construção em andamento. Algo que ainda não foi terminado, acabado. É uma obra. É assim que a gente se refere às obras ainda por acabar. As duas definições ou conceitos encaixam muito bem naquilo que Deus espera de nós. Eu vou tentar trabalhar isso com os irmãos. Entenda uma coisa, não só tem obra de Deus para estender e expandir o reino dele na terra. Há uma obra anterior a essa. E eu me refiro à obra que Deus opera em nós, no nosso coração, no nosso caráter, no nosso interior. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus sem ainda ter passado pela obra do Senhor. Jesus começa essa obra ao providenciar salvação para nós. Nós éramos um caso perdido sem Jesus. Nós não tínhamos salvação nem esperança alguma. Jesus viabiliza restauração, sentido para a raça humana. E quando ele morre para dar vida e vida em abundância e fazer na vida daqueles que creem, que o amam, uma obra no seu interior. Fazer com que um processo se inicie a partir da conversão, que é o quê? Uma entrega total da vida, dos sonhos, do presente e do futuro nas mãos de Deus. É uma entrega total a conversão, o novo nascimento. E aí começa a obra de Deus em nós. Porque depois vem a obra da santificação. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo está em nós para fazer em nós uma obra que nos faça ser parecidos com Jesus. Quando você pega Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, Paulo vai distinguir o fruto do Espírito da obra da carne, e ele diz o fruto do Espírito e ele enumera 9 características. Se você pegar todas elas, amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e ele segue a lista. Todas aquelas qualidades são qualidades de Jesus, encontradas no caráter, na vida, nos relacionamentos de Jesus, todas. Quando o Espírito Santo age em nós, ele quer que nós nos pareçamos com Jesus, que haja uma transformação. Do velho homem para um novo homem, de uma antiga criatura, velha criatura, para uma nova criação ou criatura. Deus quer promover dentro de nós uma obra. Agora, nós temos que deixar. É uma obra participativa. O que Deus quer fazer em nós depende também da nossa abertura e participação. Nós não somos passivos nessa obra. A gente precisa orar, a gente precisa ter compromisso, a gente precisa reconhecer as nossas fragilidades, deficiências e vulnerabilidades. A gente precisa deixar Deus trabalhar, ser sinceros nas nossas orações,
pregava na casa do Felipe, um dia desse, no Boas Novas, e da Silvia, uma oração difícil de fazer. Quando o salmista diz, põe guarda a minha boca, Senhor. Não deixa que eu solte palavras que não sejam edificantes e abençoadoras. Oração difícil que o salmista faz também, quando ele diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. É muito corajosa essa oração. É alguém que deixa Deus trabalhar. Agora, quem não confessa os seus pecados, quem deixa a cerviz endurecer, quem tem olhar altivo, maldade no coração, nunca a obra de Deus continuará em nossos corações. Há um texto muito especial que todos nós deveríamos saber de cor. Filipenses 1:6 vai ser projetado. Esse texto, Paulo, falando aos filipenses, ele diz, estou convencido de que aquele que começou boa obra, não é uma obra qualquer, é uma obra boa. Aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? O dia da vinda. Vinda do Senhor. Paulo esperava a vinda do Senhor de forma iminente. Então ele esperava que esse Deus que começou a obra nos salvando, iria nos aperfeiçoar, nos amadurecer, nos fazer crescer. Esse é o grande conflito do apóstolo Paulo quando ele escreve a segunda carta dele aos Coríntios e também na primeira, quando ele diz, leite vos dei de beber, porque sois crianças, ainda não quer crescer. E a gente sabe, no nosso coração, na intimidade, que tem áreas em nossas vidas que a gente não quer crescer, que a gente não quer abrir mão, que a gente tem aqueles pecados de estimação, que a gente diz para Deus, nessa área o Senhor pode tocar, mas nessa aqui, não. E nós vamos interrompendo uma obra que não se acaba. Você tem vários e vários anos de igreja, mas pouca coisa mudou em você. Porque você não está deixando Deus fazer uma obra de transformação real, completa, em áreas importantes, sobretudo no seu caráter, sobretudo na sua língua, sobretudo na sua disposição de servi-lo, amar, Deus ensinar-nos a amar, a perdoar. Isso faz parte da obra que Deus quer fazer em nós, irmãos. Então, antes de falar da obra de Deus na terra, nós temos que falar da obra de Deus no nosso coração. Porque pessoas que permitem a obra de Deus no coração estarão prontas para fazer a obra de Deus na terra. O grande problema é esse. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus sem preparo algum, pelo menos temos a vontade de fazer. Outras vezes, nós não queremos fazer porque não temos vontade de fazer, porque não aconteceu a obra em nós, completa. Certa vez, eu vi aquele símbolo que você vai encontrar em construções e até na internet, quando você entra numa página de internet, aparece aquele símbolo, um homem de capacete dizendo, site em obras. Claro, a nossa vida vai ser um constante aprendizado de Deus e de crescimento. Não há tempo para Deus agir na nossa vida. Não é porque você tem 80, 70, 90 anos que você é formado. Eu quero sempre dizer para Deus, Deus, eu não estou formado, eu preciso que o Senhor esteja agindo na minha vida cotidianamente, rotineiramente, me ensinando, me mostrando pontos que eu preciso me aperfeiçoar, que eu preciso melhorar. Devemos, portanto, além de permitir que Deus faça a obra em nós, devemos permitir participar da obra de Deus. Ele preparou 12 discípulos, passou 3 anos com eles, preparando para que eles viessem a substituí-lo. Por que você foi chamado por Deus? Ah, pastor, é para vir à igreja domingo.
Esse é um dos aspectos do chamado de Deus. Deus nos chamou, sobretudo, para sermos nós trabalhadores. Pessoas que se envolvem com esta obra, com essa tarefa, com essa missão, com a grande comissão de Deus, de abençoar vidas, de chamar vidas para conhecer o amor de Deus e serem também, como nós, trabalhadas e restauradas. Há um texto importante que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele vai nos chamar a atenção. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Em outra versão diz, não será vão. O grande conflito que nós temos no coração quando fazemos a obra de Deus, quando nos dispomos a servi-lo em alguma área, seja na evangelização, seja em missões, seja no louvor, seja no trabalho de ação social, entregando sopa ou ajudando pessoas carentes, ou indo a um presídio, ou trabalhando num ofício na igreja como um presbítero ou diácono, ou em um ministério. Quando eu dedico tempo, e não só tempo, eu dou prioridade a estas coisas, eu estou servindo a Deus. E ao servir a Deus, às vezes nós esbarramos num grande problema. É que ao servir a Deus, nós queremos o reconhecimento dos homens. Até que é bom que o reconhecimento possa vir. Mas quando ele não vem, você deixa de servir a Deus quando o homem não reconhece o seu trabalho? Eu ouvi uma história que me emocionou profundamente há uns 2 anos, de um missionário que foi com sua esposa para um campo missionário distante, lá no Oriente Médio, e ali ele passou a sua vida inteira evangelizando muçulmanos. E não é uma história recente, é uma história antiga. E ele aposentou, pega o navio, não era avião, era um navio, e se desloca para os Estados Unidos, sua terra, e ele cria expectativa. Ele diz assim, bem, quando nós chegarmos naquele porto, a igreja estará lá para nos receber. Os irmãos farão grande surpresa, haverá bandinhas, fogos. E quando ele chega lá, queridos, não há um ser vivo esperando por ele. E ele começa a chorar e a reclamar, e graças a Deus que Deus colocou na vida dele uma mulher sábia. A mulher olha para ele e diz, quem disse que a gente chegou em casa? A gente chegou nos Estados Unidos, mas não chegou em casa. Nossa casa é lá em cima, e lá quando a gente chegar, aquele que nos enviou vai nos receber e vai reconhecer o trabalho. Quem disse que a gente chegou em casa? Meus irmãos, o homem pode não reconhecer, mas há um Deus que reconhece. Por isso que Paulo vai dizer que no serviço do Senhor, no trabalho do Senhor, nunca é em vão. Trabalhar, se dedicar, sacrificar forças e energias, dedicar isso a Deus, nunca é em vão. Nunca se esqueça disso que eu estou falando hoje para você. Os aplausos não são da terra, os aplausos são do céu. Queira o aplauso do céu e não um aplauso da terra. Jesus, sabendo da importância do trabalho para alcançar vidas, não é trabalhar por trabalhar. É trabalhar para partilhar, para dividir aquilo que a gente recebeu. A grande marca que temos sobre nós também é o nome de sermos testemunhas. Esse é um termo muito comum em Atos dos Apóstolos. Jesus diz, vocês são testemunhas dessas coisas.
Ser testemunha implica dizer que você passou por uma experiência que você sabe o que é, que você vivenciou, que você presenciou. E você não vai falar de conceitos abstratos, alheios, terceiros. Você vai falar de experiências pessoais, na primeira pessoa. Quem conhece a história do Gadareno sabe disso. É o exemplo que melhor cabe para explicar. O Gadareno era um homem possuído por muitos demônios. Ele disse que havia legiões nele. Legião é um contingente do exército romano que vai de 3.600 a 4.200 soldados. Depende de legião. Há tamanhos diferenciados. Mas era um contingente enorme. Quando o demônio disse que eram legiões em um único homem, eram muitos demônios. E depois de uma libertação bela, extraordinária, Jesus então entra no barco para atravessar o mar da Galileia e ir para Cafarnaum. Aquele homem que havia sido possuído por demônios quer ir no barco com ele. O que ele havia experimentado tinha sido tão profundo que ele diz: eu não largo esse homem jamais. E Jesus disse: não, você não vai comigo. Você vai em Decápolis. Decápolis é uma região naquela época de Jesus que havia ali no reino de Israel, ocupado pelo Império Romano. Eram 10 cidades que tinham uma base grega, eram gentílicas, apesar de estarem dentro de um território de Israel. Por isso que o nome é Decápolis. Deca, 10, polis, 10 cidades. Decápolis. E esta, Gadara, era uma das cidades de Decápolis. E Jesus disse para ele: vai para os teus. Olha que coisa linda. E fala tudo que eu fiz por você, de como eu tive misericórdia de você. Perceba que o que Jesus manda o gadareno fazer, ele está nos mandando fazer. E ele traduz para nós o que é evangelizar. Evangelizar é dizer o que a Bíblia diz, que Deus transforma um coração de pedra e dá um coração de carne, é possivelmente real nas nossas vidas, é possível. Isso quer dizer também que quem deve ser portador dessa palavra é quem experimentou o que Deus fez por ele e de como teve misericórdia dele. Quem anuncia o Evangelho nunca vai falar do merecimento que ele teve ao receber o Evangelho. Sempre vai falar da misericórdia que Deus teve, da graça que Deus despendeu sobre ele, de como Deus foi bom para com ele, porque ele não merecia. Ninguém merece. Portanto, meus irmãos, fazer essa obra de Deus é um ato voluntário, mas é um ato, sobretudo, experiencial. Ser testemunha, é ter passado por, é ter experimentado, ter vivenciado. Mas muitos vivenciam a conversão, têm comunhão com Deus, mas se limitam em trabalhar para Deus. Estão mais preocupados de que Deus trabalhe para eles. Gostam muito do versículo que diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Querem que Deus trabalhe para nós. Esse é um traço do nosso egoísmo, do nosso aspecto interesseiro. Nós temos esse vírus terrível dentro de nós que precisa ser tratado sempre. Matado, sufocado. A verdade, irmãos, é que por isso que faltam trabalhadores. Alguns pastores estão preocupados com membros, números. Quantos membros tem sua igreja? Eu geralmente conto os trabalhadores. As pessoas que querem trabalhar. Jesus não fala de membros, Jesus fala de trabalhadores. Mateus 9, 37 e 38, esse texto vai ser projetado também. Jesus chega a dizer que é tão importante, a carência é tão grande que a gente precisa orar. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Pessoas que queiram pensar em outras, pessoas que valorizem o que Jesus fez na cruz do Calvário. Trabalhar para Deus é valorizar o que Jesus fez. Foi um preço alto, foi um preço de sangue, foi uma morte. E ele disse em Mateus 28, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, percebam, nós temos duas obras que precisam ser feitas. A obra de Deus em nós. Será que temos permitido que Deus faça essa obra? A obra de Deus na terra. Nós estamos no número dos trabalhadores ou daqueles que ainda vão chegar? Que, mesmo que você diga, eu estou naquele que ainda, do grupo, do número que vai chegar, isso é bom. Porque você já está se dispondo a dizer, eu quero fazer algo. Mas nunca se inclua naqueles que dizem assim, eis-me aqui, envia minha sogra. Nunca. Seja sempre dedicado, operante, para fazer algo para Deus. Por fim, queridos, além da obra que Deus quer fazer em nós e no mundo, Deus quer fazer uma obra nos outros. De alguma forma eu vou ser redundante aqui no que eu estava falando. Da mesma forma que Deus agiu em mim, em você, Deus quer agir em pessoas que estão aí vivendo sem rumo, sem direção. Pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão direita e a mão esquerda. Nínive estava nessa situação. Quando Jonas sobe ali e começa, quando Jonas começa a pregar um evangelho do ódio, mesmo com o evangelho do ódio, vocês vão ser destruídos. Vocês vão para o inferno, cambada. Pensando o quê? Brincando com Deus, vai morrer todo mundo. O evangelho do ódio. Inesperadamente, uma cidade inteira se converte. Até o animal vai jejuar, diz o texto de Jonas. E Jonas fica com raiva, porque Jonas queria que ele se explodisse, era igual o justo veríssimo, eu quero que se exploda. E Deus, na sua misericórdia, em um dos momentos fala com ele, você se compadece de uma planta que nasce, cresce, cria uma sombra e morre. Mas de pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, você não está nem aí. Meus irmãos, nós precisamos ter amor pelos que se perdem. Nós precisamos compartilhar o que experimentamos em Cristo Jesus. Nós precisamos convidar pessoas para ouvir aqui, na escola dominical, num grupo familiar. Você precisa, de alguma forma, pensar em como ajudar pessoas. E esse é o terceiro ponto, é ajudar a Deus na obra, na vida dos outros. Você está em obras. Há uma obra no mundo e há uma obra em pessoas. Se você for Mateus 28, a gente fala muito no ide, né? Virou um clássico nas igrejas evangélicas, se referir ao mandato de Jesus no ide. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Mas a ênfase não está necessariamente em ir pregar, sobretudo, mas de fazer discípulos. E fazer discípulos. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu posso sentar perto de alguém que está sem rumo, sem direção, numa conversa, puxar um assunto que fale de Deus, que fale do vazio do coração humano, que fale da graça oferecida por Jesus, aquela conversa ali, olha, começa a prosperar por uma abertura para futuras conversas, e essa pessoa vem dizer, eu quero seguir Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. Esse é um passo muito importante, mas sabe qual é o passo mais difícil? O segundo passo. É o fazer discípulo.
Isso não é papel apenas pastoral, é de todo crente. De sentar com alguém que está chegando na igreja, que está dando os primeiros passos, e eu vou orar com você, eu vou te ensinar algumas coisas, eu vou ler a Bíblia com você, ser tutor. Ajudar outro que está chegando, que está conhecendo o Evangelho, a andar no caminho, a amparar, a dar conselhos. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha um defeito, eu era namorador. Alguém dizia que eu puxei minha mãe, mas não. Até hoje a gente não sabe bem a quem eu puxei. E eu passei depois que eu me converti, eu fiz um jejum. Era 1 ano sem namorar, aguentei 6 meses. Aí a menina estava na igreja comigo, eu não tinha discernimento. Acabou o culto, eu peguei a menina na porta da igreja, tasquei um beijo nela, dentro da igreja. Mas ninguém tinha me ensinado que não devia fazer aquilo assim. Aí alguém chegou e disse, Luciano, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Com muito carinho ele foi dizendo, olha, tem momentos e lugares apropriados para tudo. Eu tinha 16 anos. Aquela pessoa me ajudou. Eu ganhei uma Bíblia sem capa, já contei essa história aqui milhares de vezes na igreja. Essa pessoa que me deu uma Bíblia sem capa, que era dele, que ele lia muito, eu comecei a ler e ele perguntou, e aí, você está lendo? Estou, está tendo alguma dúvida? Estou com uma dúvida aqui, então deixa eu te ajudar. Isso é discipular. Isso é se preocupar. É participar desse processo de Deus e trabalhar na vida dos outros. Note que Deus pode te usar para ajudar pessoas a se tornarem também semelhantes a Cristo. A obra é em nós, a obra é no mundo e a obra é dos outros. E dos outros, Deus vai te levantar para ajudar a fazer deste outro um verdadeiro discípulo de Jesus, uma verdadeira testemunha de Jesus. Se você tinha receio de fazer a obra de Deus na terra, ocupando alguma função, você viu que a coisa é mais difícil do que você pensava. Que antes de você fazer a obra de Deus, ou até concomitante, Deus quer fazer uma obra no seu coração, na sua vida. Não fuja dela. Não se furte desse privilégio de ser tratado por Deus. A palavra nos ajuda muito. Se coloque na fila para querer aprender e a ter o formato de Deus. Se não, queridos, Deus nos ama tanto, que às vezes Ele levanta situações difíceis na nossa vida, que a gente faz aquele... Antigamente era um Mobral, né, que fazia logo em 1 ano, 4 anos. Aí a gente tem que passar por situações difíceis na nossa vida para aprender em 1 mês, 1 ano, o que a gente poderia estar aprendendo devagarinho, sem doer. Deixa Deus fazer a obra em você, para você fazer a obra dele no mundo, e para que você seja parceiro de Deus na edificação de outras pessoas, sendo cooperador, para que outras pessoas se tornem verdadeiros discípulos de Jesus. E não apenas um observador. Alguém que está na igreja só olhando o que está acontecendo, não faz nada, não deixa Deus fazer nada e nem se importa com a vida dos outros. Se você se acha assim, você tem que tomar providência. Porque você está sendo irrelevante no reino de Deus. Corra, faça a obra e Deus vai te abençoar mais e mais.